bem-vindas, minhas pedras preciosas, para mais uma live. Conta aí pra mim como é que vocês estão. Para quem ainda não me conhece, quem tá chegando agora, meu nome é Marina Feld e eu sou especialista em melasma e a minha missão é ensinar você, profissional de estética, a se tornar referência do tratamento de melasma, tratando pela raiz, sem uso de ácidos e sem o efeito rebote. E hoje, atendendo a pedido de vocês, o nosso tema da live é: saber solicitar e interpretar exames laboratoriais é uma das etapas para você se tornar referência em tratamento de melasma. Então hoje nós vamos conversar sobre exames laboratoriais. Já estou até com o meu flip chart aqui, porque eu vou ensinar vocês ali no quadro, tá? Vou escrever ali para vocês entenderem certinho essa questão da solicitação dos exames laboratoriais, tá? Eu gostaria de saber de onde vocês são. É uma coisa muito importante para mim. Inclusive, caso você não esteja assistindo essa live aqui ao vivo e você esteja assistindo ela gravada, coloca aqui nos comentários para mim saber de onde vocês são. Para mim é muito importante saber aonde eu estou chegando, tá? Gostaria de saber de que cidade e estado você é, para saber até onde eu estou conseguindo levar essa minha missão, essa minha palavra, porque o meu desejo, o desejo do meu coração é ter uma lapidadora em cada cidade desse país. Lapidadora, para quem ainda não sabe, é como eu chamo as minhas alunas, é como carinhosamente eu chamo as minhas alunas. Então, bora conversar sobre o assunto principal. E a primeira pergunta que eu sempre recebo quando eu falo de exames laboratoriais é: mas eu posso solicitar exame laboratorial? Então, quem pode solicitar os exames laboratoriais? Toda profissional de estética, sendo ela técnico em estética, tecnólogo, esteticista por direito adquirido, biomédica esteta, farmacêutica esteta, fisioterapeuta esteta, dentista, enfermeira esteta, esqueci de alguém? Bióloga esteta. Todas nós, profissionais de estética, podemos solicitar exames laboratoriais. Todas nós podemos. Então, o exame laboratorial, ele vem para realmente te dar a certeza de qual é a raiz do melasma da paciente. Nós nos baseamos na sintomatologia clínica dessa paciente para solicitar esses exames laboratoriais. Então, antes que vocês me perguntem qual é o exame, não existe um exame laboratorial para melasma. Você não consegue fazer uma prescrição dizendo: eu quero o exame de melasma. Não existe isso. O que existe são os exames laboratoriais, aqueles mesmos pedidos pelo médico, nós conseguimos ver o melasma da nossa paciente. Eu não sempre falo para vocês que o melasma é uma informação de inflamação? E toda inflamação, ela é vista nos exames laboratoriais da sua paciente. Então, aquele mesmo exame laboratorial que o médico pediu para sua paciente, você pode aproveitar ele. E você pode solicitar alguns a mais para fechar o diagnóstico que você precisa, tá? Mas por que é importante, então, nós solicitarmos o exame laboratorial da nossa paciente no tratamento de melasma? Porque é ele que realmente vai nos mostrar o que é que está acontecendo com a nossa paciente. Ele é quem vai fechar o diagnóstico, ele que vai ser a martelada para dizer: olha, a raiz do melasma da paciente é essa. Está aqui comprovado em exame laboratorial. E assim como quando nós tratamos a nossa paciente e melhoramos essa inflamação, que o melasma começa a clarear, nós solicitamos os exames laboratoriais novamente para ver o que é que melhorou e o que é que não melhorou, ou o que é que teve pouca melhora. E é ele quem dá esse padrão para nós, é ele quem faz esses ajustes aí para nós. Não, ele não faz os ajustes, é ele que mostra os ajustes que nós fizemos. Agora eu corrigi e falei direitinho. Então, os exames laboratoriais é que vão mostrar se os ajustes que nós fizemos já foi o suficiente ou se precisa de mais alguns ajustes aí para essa paciente, tá? Então, gente, aproveita e faz uma coisa aqui comigo. Eu gosto muito quando vocês participam. Você que é paciente, que sofre com melasma, escreve aqui para mim. Já teve alguma profissional de estética que pediu exames laboratoriais para você tratar o melasma? Você como paciente,
Você já teve isso? Você já recebeu de alguma profissional um pedido de exame médico? Para saber, de exame laboratorial, para saber qual era a raiz do seu melasma? Coloca aí para mim. Olha só, nunca, nunca, ninguém, não, não, não. Agora responde para mim. E se você fosse tratar numa profissional de estética e essa profissional pedisse os seus exames laboratoriais, a sua confiança em tratar com essa profissional aumentaria? Quando nós sabemos solicitar os exames laboratoriais, a Marlúcia respondeu, eu ficaria muito confiante. A Cândida respondeu sim, a Mari com certeza, a Deide disse claro, Sayonara sim, sim com toda certeza, a Manuela está dizendo. Realmente, gente, imagina você, profissional de estética, que quando a paciente te busca e você olha para ela e fala assim, olha, toda disfunção estética é um preditor de doenças, é um preditor de desequilíbrio. E para mim ter certeza de qual é o desequilíbrio que você possui, eu preciso verificar os seus exames laboratoriais. Olha quantas mulheres que sofrem com melasma aqui, estão dizendo que confiariam muito mais em você. Então você precisa ter esse diferencial. E é por isso que o tema dessa live de hoje diz assim, saber solicitar e interpretar exames laboratoriais é uma das etapas, é um dos passos para você se tornar referência em tratamento de melasma. É um dos passos e um dos passos muito importantes. Porque o exame laboratorial te coloca à frente da maior parte das profissionais de estética, inclusive até de muitas dermatologistas. Porque nem dermatologista anda pedindo exame laboratorial para verificar as raízes do melasma da paciente. E as raízes são muitas. Então, olha como é importante nós sairmos na frente e termos esse diferencial. O exame laboratorial, ele mostra para sua paciente que você está à frente, dá segurança para sua paciente. Ela deixa a sua paciente confiante do seu diferencial. E para você como profissional de estética, ele te dá uma segurança para trabalhar. Ele te dá com toda certeza um respaldo para mostrar para sua paciente que quando você trata aquela raiz que houve uma melhora. Você mostra para sua paciente, você fala assim, olha, estou vendo seu exame laboratorial e vejo aqui que você possui um desequilíbrio em vitaminas e minerais. Porque o ideal é assim, você está assim, e é por isso que você sente isso, isso e isso, porque daí você já linka a sintomatologia clínica do paciente, porque para você saber qual exame laboratorial solicitar, você precisa entender de sintomatologia clínica do paciente. Porque daí o paciente diz, eu sinto amargor na boca, vertigem nos olhos, tenho queda capilar, e você como profissional de estética diz assim, então vou verificar este exame, este exame, este exame. Então, olha como uma coisa leva a outra. Para poder solicitar exames laboratoriais, você precisa entender de sintomatologia clínica. E olha que diferencial. Quando você pergunta para sua paciente numa consulta avaliativa, você fala assim, como está seu sono? Quantas horas você dorme? Acorda bem ou acorda cansada? Sim. Quantas vezes na semana você faz cocô? Mas o cocô é pastoso, é de cabritinho ou é de bananinha? Se sente esvaziada? Tudo isso é de extrema importância. Você tem um cansaço? Mas me fala um pouquinho sobre o seu cansaço. É físico ou é uma fadiga emocional? Porque tudo isso está linkado às raízes do melasma da sua paciente. Então, compreender a fundo sobre sintomatologia clínica para fazer a solicitação do exame laboratorial é quem vai te dar todo um diferencial, é quem vai te colocar no patamar, no topo, é o que vai te levar a ser referência no tratamento de melasma. É muito mais difícil errar quando você sabe interpretar exames laboratoriais. Outro ponto que é muito, muito, muito importante, muito mais do que saber que exame pedir, é saber interpretar nos níveis ideais, que é onde você e eu, profissional de estética, podemos atuar. Sabe aqueles níveis de referência que aparece lá no exame laboratorial? Aquele nível de referência não serve para você e para mim. Por quê? A referência quer dizer que é uma normalidade. Há uma diferença entre níveis normais e níveis ideais. Como assim, Marina? Vou explicar.
Os níveis normais é o que uma normalidade, é o que uma maioria de uma população tem, não significando que seja uma população saudável. Deixa eu explicar isso com um exemplo. Pegamos a cidade de São Paulo, capital, não sei quantos habitantes tem nessa cidade, mas eu sei que são muitas. Fizemos exames laboratoriais em todas essas pessoas e percebemos que de tanto até tanto é o normal que praticamente todo mundo tem, tá? Isso é uma normalidade, mas não significa que essas pessoas não estavam doentes. Então você e eu, profissional de estética, nós precisamos atuar em níveis e interpretar em níveis ideais. Quais são os níveis ideais? É o nível de prevenção de saúde. Prevenção. Porque quando excede o valor da normalidade, este paciente já está doente. E eu e você, profissional de estética, não tratamos doenças. Nós tratamos desequilíbrios, tá? A patologia, a doença, quem trata é o médico. Nós atuamos antes do médico, fazendo toda uma prevenção. E olha como nossa missão é linda. Nós temos o poder de evitar que a nossa paciente fique doente. Nós temos este poder. Nós olhamos que existe um desequilíbrio naquela paciente, já organizamos os ajustes para aquele corpo que ele volte para ficar bom, para entrar novamente nos níveis ideais, evitando com que ela venha adoecer. Isso é muito incrível e a nossa missão é essa, é evitar que a nossa paciente adoeça. Porque a disfunção estética aparece para avisar a sua paciente que existe um desequilíbrio. Ela está ali para dizer assim, ei, o corpo está adoecendo, precisa de cuidados. É por isso que existe a disfunção estética. E quando você compreende isso, você percebe que toda disfunção estética está lá no exame laboratorial. É muito... Você olha e você identifica e fala, olha só, olha a raiz do acne da fulana. Olha a raiz daqui da celulite. Tá vendo como o exame laboratorial nos eleva de nível? E para ser referência em tratamento de melasma, para ser uma profissional de estética referência, você precisa entender de exame laboratorial? Sem contar que o exame laboratorial numa consulta avaliativa, quando você chegar, a paciente chega lá para fazer uma consulta avaliativa, você pede o exame laboratorial, ela olha para você de forma diferente, te dá mais segurança para trabalhar, só que você passa a ser reconhecida profissionalmente por conta disso. Porque as pessoas vão falar assim, vai lá na Virgínia, na Mari Silva, porque ela é diferenciada. Ela pede exame laboratorial, ela fala até o que você sente. Ela olha seu exame e fala assim, você tá sentindo tal coisa, né? Porque ó, aqui ó, seu exame aqui ó. Te eleva de nível. E quando eu falo consulta avaliativa, para quem sabe interpretar os exames laboratoriais, precisa cobrar. Não pode só fazer uma avaliação. Precisa cobrar. Porque você gasta muito tempo e você gasta muito dinheiro para aprender. Então você precisa cobrar pela sua consulta avaliativa. A consulta avaliativa das lapidadoras tem o valor de R$200. Então, você quer fazer um tratamento, você vai ser aí 1 hora e meia de consulta avaliativa com essas lapidadoras, onde elas vão investigar o seu histórico, mas elas vão cobrar. E você, como profissional de estética, você precisa cobrar pela sua consulta quando você sabe interpretar exames laboratoriais. E foi após os exames laboratoriais, aprender e interpretar isso, é que eu passei a cobrar a minha consulta avaliativa. E eu quero responder a Sara Souza. Os laboratórios aceitam pedido solicitado por esteticistas porque alguns pedem o CRM do médico. Sara, aceitam sim. Aceitam. Alguns colocam lá, solicitado pela Sara Souza. Outros colocam assim, solicitação sem pedido médico. Os laboratórios todos aceitam os nossos pedidos. Quem não aceita o nosso pedido é os convênios, tá? Os convênios aceitam somente pedidos de médicos. Alguns convênios já estão aceitando pedidos de biomédicas e de farmacêuticas também, tá? Enfermeiras eu não lembro agora de cabeça, só que os laboratórios aceitam sim,
tá? Tranquilo, eu nunca tive problema com isso, minhas alunas não têm problema com isso, aí Brasil afora, elas conseguem fazer a solicitação sim. Quando o paciente quer fazer por convênio, eu sempre peço para que ela passe por um médico e mande minha solicitação para que ele passe ali dentro do convênio que ela tem. Então ela faz a consulta comigo, passa por outro profissional que seja pela Unimed ou outro convênio e daí refaz esse pedido, tá? Ó, a doutora Ila, que é dentista, tá dizendo que dentistas todos os convênios aceitam. Muito obrigada pela informação, viu, Ila? Muito importante, muito bom, tá? Mas sim, os laboratórios aceitam sim. Muito bom saber que os convênios também aceitam de dentistas. Maravilhoso. Maravilhoso você estar ali com sua paciente, mostrar para ela que você tem um conhecimento diferenciado, mostrar para ela que você trata pela raiz mesmo, você olhar e falar assim, olha, a sua raiz está aqui. Você fazer um acompanhamento, fazer essas mudanças aí que essa paciente precisa, depois provar para ela que houve melhora nos exames laboratoriais. Isso, gente, dá um prazer, gente, que eu perdão da palavra, mas dá um tesão fazer isso. Você falar para ela assim, ó, olha só, você estava num processo de adoecimento onde você estava pré-diabética e após o nosso tratamento, olha só, isso não vai acontecer com você. É lindo, né? Gisele Messias, esteticista graduada não aceita? Os laboratórios aceitam sim, tá? Aceitam sim. Os nossos pedidos eles aceitam. As minhas alunas, tanto técnica em estética, quanto esteticista por graduada, como também a esteticista por direito adquirido, todas conseguem, tá? Todas conseguem sim solicitar os exames laboratoriais. Sara, os exames são definidos na consulta avaliativa com o paciente através da sintomatologia clínica que ele mostrar para nós, tá? Então, é pela sintomatologia clínica que nós definimos quais são os exames que nós vamos pedir, tá? Ó, a Marluce tá dizendo, todos os laboratórios aceitam, sou proprietária de laboratório. Que bom, Marluce. Muito bom você dizer isso para nós aqui, que daí já confirma também o que nós estamos falando, tá? Então, como interpretar os exames laboratoriais? Este é o segredo para nós profissionais de estética. Porque não é por aquela referência, como eu já falei para vocês. É de uma forma onde vem o preventivo, a prevenção da saúde. Nós usamos os níveis que são usados na Europa, que é o nível de prevenção de saúde. E para mostrar para vocês uma forma que é bem bacana, que nós aprendemos a trabalhar com ela, que é o quartil, é que eu trouxe esse flip chart que está aqui. E eu vou mostrar para vocês como fazer o quartil. Após ensinar o quartil, eu vou abrir para responder perguntas, mas eu gostaria que vocês perguntassem sobre o tema, sobre exames laboratoriais. É sobre isso que eu vou responder aqui hoje, tá? Bora conversar sobre o quartil? Marluce, os valores de referência europeu você fornece no seu curso? Sim, forneço sim. Eu estou inclusive refazendo todo o curso, estou reformulando para ficar mais simples. Aí dentro do curso vai estar assim: sintomatologia tal significa que pode ser essa e essa raiz, exames laboratoriais para essa raiz são esse, para essa raiz são esse, tá? Então vai estar tudo bem organizadinho assim dentro do curso e esses valores têm inclusive uma tabela para facilitar aí as meninas de se encontrarem, tá tudo lá dentro. Eu vou explicar para vocês como faz o quartil, tá? Para você que é profissional de estética já aprender a como fazer essa interpretação aí nos níveis de referência. Eu escolhi para trazer para vocês o quartil do zinco, porque existe comprovação com artigos e estudos que dizem que a carência de zinco causa melasma severo, tá? Então eu escolhi o zinco. Como eu não consegui, eu tô usando um filtro para inverter, porque senão aquilo que eu ia escrever ia aparecer virado, eu não consigo botar um outro filtro aqui para passar o exame laboratorial aqui para vocês. Mas o que eu preciso explicar para vocês? Que esse exame laboratorial vem lá na referência dele, do zinco, esse que eu peguei como base,
tá escrito que os níveis normais é de 60 microgramas por decilitro a 120 microgramas por decilitro. Então, exames é o que nós estamos falando hoje. Eu escolhi o zinco, certo? E já expliquei para vocês o porquê do zinco. Então, qual que é o nível de referência que vem lá no laboratório? Vem lá que o nível normal é de 60 a 120. Esse aqui é o nível normal, tá? Lembrando para vocês que nível normal não é a mesma coisa de ideal. Quem perdeu, depois reassiste aí essa live para poder entender a diferença de normal e ideal. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a maior referência, que é o 120, e nós vamos fazer menos, subtrair a menor referência, que é 60. Quanto que isso vai ficar? 60, certo? Esse 60, para fazer um quartil, nós precisamos dividir por 4, porque nós precisamos achar 4 partes. Então, esse 60 é dividido por 4. 60 dividido por 4 é 15. Acho que eu escrevi muito pequeno, né? Dá de enxergar? Acho que dá, né? Qualquer coisa, se não der para enxergar, vocês me falam aí que não dá, que daí eu pego outra folha. Então, esse é o valor que nós vamos usar para encontrar o nosso quartil. Essa divisão aqui, esse resultado é o que nós vamos usar para encontrar o nosso quartil, tá? Lembrando para vocês de onde saiu esse resultado. A referência de 60 a 120, nós pegamos o 120, tiramos o 60, que é a menor das referências, e dá o resultado. Esse resultado nós dividimos por 4. E é esse resultado aqui que nós vamos usar para achar o nosso quartil. Então, o primeiro quartil, nós vamos pegar o 60, que é a menor referência, sempre vamos usar a menor referência. Então, aqui, ó, deixa eu pegar outra caneta. 60 mais o 15. Nós vamos usar agora, ó, esse 15. Mais o 15 é igual a 75. Esse é o primeiro quartil, certo? Aí, o que nós vamos pegar agora? O primeiro quartil mais essa divisão, que é 75 mais 15, que é igual a 90. Então, 90 é o segundo quartil. Terceiro quartil, o segundo mais o 15. Segundo mais o 15, que vai dar 105. Esse é o terceiro quartil, certo? E o quarto quartil vai ser 105, que é o terceiro quartil, mais a nossa divisãozinha ali, que vai dar 120, quarto quartil. Como que eu sei que eu cheguei ao resultado certo? Porque este valor aqui sempre vai ser igual a este. Deu para ver aí, gente? Ó, então, o valor do quarto quartil sempre vai ser o valor da maior referência, não pode passar. E o que... Deixa eu colocar para trás aqui um pouquinho e sentar aqui na frente para voltar a conversar com vocês. O que nós sabemos sobre o zinco? Que a nossa paciente precisa estar entre o terceiro e o quarto quartil. Aqui nós temos os níveis ideais. Então, se a paciente está ali com 80, 90, ela está abaixo daquilo que é necessário para não ter melasma. Lembrando para vocês que tem comprovações, tem estudos que mostram que existe uma ligação entre a falta de zinco, entre a carência de zinco e o melasma severo. Então, se o ideal é estar entre terceiro e quarto quartil, se a minha paciente está abaixo de 105, ela já está com carência de zinco. E nós precisamos suplementar esse zinco na paciente. Eu, particularmente, quando a paciente chega em 105, uma gripezinha que ela pega já vai baixar de 105.
Então, mesmo ela estando em 105, eu faço uma suplementaçãozinha ali para ela, para não correr o risco de qualquer gripezinha, qualquer coisa, reduzir. Eu gosto de manter a minha paciente nos 120, não mais, tá? Então, este é o quartil e dessa forma nós conseguimos entender e interpretar os exames aí pelos níveis ideais. Essa é uma das formas, claro, né? Tem ali os valores de referência dos níveis ideais. Eu tenho isso, inclusive acho que a Mari perguntou, né? Tem isso dentro do curso, sim, mas essa é uma das formas fáceis que nós temos para encontrar os resultados da nossa paciente. E quando você vai usar o quartil? Como usar? Tudo aquilo que é bom para sua paciente, por exemplo, tudo aquilo que é bom, como vitaminas, minerais, você tem que sempre buscar estar entre terceiro e quarto quartil, tem que ser para cima. Tudo aquilo que é ruim precisa estar sempre entre primeiro e segundo quartil, tá? Então, entendendo o princípio do quartil, qualquer exame laboratorial você vai conseguir interpretar. Tá? E dentro da tabela ali dos níveis ideais que a gente tem dentro do melasma lapidado, nós mostramos certinho qual que é o quartil de cada um e fica bem fácil de conseguir trabalhar com o exame laboratorial. Gente, ficou claro aqui para vocês? Deu certo? A suplementação, Regiane, ela é feita de acordo com a necessidade de cada paciente, tá? Então, o que eu levo em consideração para fazer a suplementação da minha paciente, porque eu passo isso manipulado? Eu preciso entender em qual quartil a minha paciente tá. Você entende que é diferente suplementar a minha paciente que está no primeiro quartil e a minha paciente que está no terceiro quartil? Então, não existe uma fórmula mágica que dá certo para todo mundo, tá? Então, se a minha paciente chega com 75, eu vou suplementar de um jeito. Mas se a minha paciente chega com 105 e eu só quero subir um pouquinho para que numa gripe ela não venha descer, é diferente. Então, isso depende de cada caso aí da paciente, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês, o que vocês estão mandando. Então, quais seriam os exames? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a profissional de estética precisa entender para fazer a solicitação do exame laboratorial é entender de sintomatologia clínica. Uma coisa leva a outra. E sem a sintomatologia clínica, você não tem como pedir os exames certos para sua paciente. Então, posso fazer um apanhado, um check-up, como alguns médicos fazem, fazendo 20, 30, 40 exames laboratoriais? Claro que pode. Só que eu sempre parto do princípio que eu preciso sempre analisar se minha paciente, ela tem condição financeira para fazer um check-up de 40 exames, 30 e tantos exames, ou se eu preciso pedir somente aquilo que realmente é necessário. Eu peço para as minhas pacientes sempre aquilo que eu percebo que é necessário de acordo com a sintomatologia clínica. Então, os exames são aqueles mesmos que os médicos pedem, porém eu só peço diante da sintomatologia clínica do meu paciente. Assim eu vou saber o que pedir. A Dani está perguntando qual exame se pede para saber se o zinco está baixo. Ótima pergunta. Vocês querem que eu mostre para vocês como solicitar o exame laboratorial? Que daí eu já mostro para vocês aqui também. Se chover de sim aí, eu vou mostrar para vocês como eu faço a solicitação dos exames laboratoriais. Já começou a aparecer o sim. Ai, que bom, porque eu queria mesmo mostrar. Bora lá, gente! Bora para mais um pouquinho aqui no Flipchart. Primeira coisa, profissional de estética, faça um receituário, você pode fazer inclusive pelo Canva, tá? O Canva é gratuito, caso você não tenha um receituário ainda, faça o seu receituário com cara de doutora, tá? Com cara de doutora da beleza, da saúde da beleza que você é, viu? Faça um receituário lindo aí pra você fazer isso com a sua paciente. O que você tem que ter no receituário? Aqui em cima você pode colocar sua logo bem bonitinha. Ó, vamos botar aqui, ó, logo, tá? Aí, após isso, o que você vai colocar? Primeira coisa, você coloca o nome da paciente. Deixa eu pegar o nome de alguém aqui. Deixa eu ver. Sandra Bebeto. Então, paciente
Sandra Bebeto. Certo? Aí você vai colocar solicito, 2 pontinhos. O exame do zinco se chama zinco sérico. O que mais? Vamos botar mais um exame aqui. Hemograma completo. Vitamina D. No final, aqui embaixo, aqui no seu exame, aqui no seu receituário, você precisa ter o que eu tenho no meu? O telefone, eu tenho meu Instagram e o endereço, se eu não me engano. Então você pode colocar isso aí embaixo aí do seu receituário. E o que eu faço para finalizar? Carimbo, com meu carimbo de esteticista e terapeuta integrativa. Então, carimbo, que você pode mandar fazer em qualquer gráfica aí da sua cidade, tá? Importantíssimo você ter seu carimbo, fica com muita cara de doutora e você vem em cima e assina o seu nome. Esse, gente, é exatamente aqui, ó, exatamente assim que se faz um exame, uma solicitação de exame laboratorial, tá? O pessoal tá perguntando, e os hormonais, o cortisol? Gente, todos esses exames nós vamos pedir se a paciente tiver sintomatologia. Esses aqui eu dei 3 exemplos só para realmente mostrar como faz uma solicitação de exame laboratorial. Deixa eu colocar aqui para trás. Claro que o hemograma é um exame que a gente tem que pedir para todo mundo, né? Óbvio, lógico, só que assim, todos os outros dependem de cada sintomatologia clínica do paciente, tá? Então, cortisol eu solicito, em alguns casos eu solicito sim. Exames hormonais eu solicito, em alguns casos eu solicito, tá? Tem pacientes que você vê que não tem nenhuma sintomatologia de parte hormonal, então por que você vai fazer sua paciente gastar com hormônios? Cortisol também é hormônio, mas aí você tem que analisar. Kelly, mas o plano de saúde não aceita, né? Não, o plano não aceita de esteticista. Dentistas, alguns planos, dentistas todos aceitam. Alguns planos aceitam de biomédicas e de farmacêuticas, tá? Mas particular nós conseguimos solicitar sim. Aí o que eu geralmente falo para minha paciente? Se ela tem plano de saúde, ela vai e faz uma consulta com um médico pelo plano, leva a minha solicitação e ele repassa isso para o convênio que ela tem. Todos os exames que eu solicitar, eu preciso fazer os cálculos dos quartis. Marluce, dá para fazer sim, em todos os exames laboratoriais dá para fazer. Você só precisa saber qual que é o quartil ideal para cada exame, tá? Então, qual que precisa estar entre o 3º e 4º, qual que tem que estar entre o 1º e 2º, qual que precisa estar ali no meio, entre 2º e 3º, tá? Então, isso você precisa saber. Mas você consegue usar o quartil para todos os exames laboratoriais sim. E sabe quando que é bom nós usarmos? Por exemplo, nós temos uma tabela lá de níveis ideais, que inclusive eu também estou reformulando ela, porque o que acontece? Às vezes, em algumas cidades, se usa outras unidades de medida. E isso estava dando bastante assim, dificuldade para as lapidadoras conseguirem fazer essa conversão de forma adequada. Então, às vezes, a minha unidade de medida está lá em nanogramas por decilitro. Só que da minha lapidadora está picogramas por mililitro, uma suposição. E daí ela não conseguia fazer essa conversão. Então agora eu estou atualizando que além das unidades de medida que eu tenho as referências desses níveis que são usados na Europa, ainda eu estou colocando os quartis ideais para todas elas, tá? Então essa tabelinha que nós temos dentro do melasma lapidado, ela é bastante completa, mas está ficando ainda mais, tá? Então ela vai ficar ainda mais completa porque tem todas essas informações aí. Então, gente, entenderam como fazer a solicitação do exame laboratorial? Porque às vezes você é profissional de estética e ainda não usa um receituário para fazer uma solicitação ou até uma prescrição. Mas isso é muito legal vocês usarem. É muito bacana. Você mostra para sua paciente realmente ali que você comanda no negócio. Então faça uso, crie o seu pelo Canva, faça bem bonitinho com sua logo. É maravilhoso. Isso está incluso então dentro do curso do melasma lapidado sim, tá?
que é onde tem essa formação de lapidadora, aí sim, tem tudo lá dentro, tá? E tá tudo lá dentro. Olha só, é verdade que existem 3 tipos de melasma: o inflamatório, o que é causado pelo sol, e o vascular? Lu, ao meu ver, não, tá? Só que eu vou falar sobre isso na primeira aula dos pilares. Eu vou explicar quais são os tipos de melasma que tem. Isso acho que vai estar na segunda aula, tá? Acho que na segunda aula eu vou explicar pra você. Na primeira ou na segunda, gente, agora eu não tô lembrando, tá? Então, você participa das aulas que você vai entender certinho quantos tipos de melasma que tem. Eu vou explicar certinho essa questão do sol, tá? Vocês vão entender certinho e vão sair de lá com a cabeça virada em relação ao melasma. Rosane, fazendo o curso de lapidadora, poderemos solicitar os exames? Se você for profissional de estética, você pode, tá? Esse é um curso que é para profissionais de estéticas, que são profissionais. Qual o passo depois dos exames? Muito bom, Bruna. Bom, então, sintomatologia clínica para solicitar os exames. Solicitou os exames, interpreta esses exames. Após interpretar, nós vamos tratar o melasma da nossa paciente por 4 pilares. Ficou claro, pessoal, a questão da solicitação dos exames? Você que é profissional de estética, você já solicita os exames laboratoriais? Fala aí pra mim se você solicita ou não solicita. Grande beijo no coração, fiquem todas com Deus e façam uma linda noite.